Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Alecrim, Congregação Cidade da Esperança. Campo esse presidido pelo pastor José Pedro Teixeira e pela pastora Edna Gomes Teixeira, no nome dos quais nós queremos cumprimentar a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Nesse momento, irmãos, nós vamos estar passando a oportunidade para a missionária Sunamita Damasceno. Ela vai estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Em especial, quero externar o meu abraço a todos os irmãos da Congregação de Cidade da Esperança. Estamos com saudades, mas estamos crendo que breve nos veremos em nome de Jesus. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Esta palavra o Senhor tem colocado em nossos corações. E para introduzir essa mensagem, nós vamos falar um pouco sobre essa carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na epístola aos Filipenses, escreve aos irmãos que estavam em Filipos uma mensagem para encorajá-los a permanecerem fiéis a Deus e se alegrar em qualquer situação. Nós temos o foco central desta carta, Cristo Jesus, como o propósito da vida e a esperança da vida eterna. É esta também a nossa esperança, a vida eterna. Então vamos permanecer fiéis ao Senhor para aguardar o dia do retorno do Senhor. E nós temos conceitos principais nessa carta. São 3 conceitos: gratidão, alegria e sofrimento. O apóstolo Paulo escreve essa carta estando preso, sim. Ele não estava em um palácio, mas ele estava preso. E mesmo assim ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele ainda reafirmou: outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, independente da situação que você esteja passando, você já tem que ter uma certeza: esteja alegre no Senhor. E ele entendeu que a situação em que ele se encontrava tinha um propósito maior, que era o progresso do Evangelho. Então essa situação que você está vivendo hoje, ela tem um propósito maior. Não é a sua dor, mas é algo bem maior que o Senhor tem para você. Aleluia. O Senhor deseja que eu e você sejamos bênção na vida de outras pessoas. O Senhor deseja nos usar na vida de outras pessoas. Paulo, mesmo preso,
por causa do evangelho, se preocupou com os que precisavam ouvir as boas novas. Aleluia. E neste capítulo 4, nós podemos observar algumas recomendações que o apóstolo Paulo nos deixou. E a partir do versículo 4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o que nós observamos aqui, que a alegria, ela é uma ordenança. A alegria, ela não é uma opção. A alegria, ela é independente da circunstância. Você e eu devemos ser alegre. É a primeira lição que nós temos aqui neste capítulo, que nós vamos destacar. Outra coisa que nós observamos, a alegria, ela é cristocêntrica, porque a alegria é no Senhor. Não é uma alegria na circunstância. Eu estou bem, eu vou estar alegre. Não, eu tenho dinheiro, eu vou estar alegre. Não, devemos estar alegres, ser alegre no Senhor. No livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, nós temos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E o início do versículo 19 diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Então, a sua alegria, ela está alicerçada no Senhor. A base da tua alegria deve ser o Senhor. Mas tem algo que rouba, tem algo que não deixa você usufruir desta alegria. E é a incredulidade. A incredulidade te impede de usufruir dessa alegria. Mas se você tem Jesus, você tem essa alegria. Aleluia, glória a Deus. No versículo 6, nós temos: Paulo recomenda: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E ele diz como que essas petições devem ser conhecidas diante de Deus: pela oração, pela súplica. Mas não é murmurando, não é reclamando, é com ações de graças. Aí é o segredo da oração eficaz das nossas vidas. E neste contexto, a palavra grega traduzida por ansiosos significa atraídos para direções diferentes. E quando eu vi isso, eu imaginei: Senhor, a fé me aponta para o sobrenatural, mas de repente a incredulidade, a falta de fé quer me mostrar o que está aparente. Mas se você tem Jesus como a base da tua alegria, o que vai fundamentar vai ser a tua fé e não a incredulidade. Aleluia. Nossa esperança nos puxa para um lado, nossos medos para o outro. E aí o que acontece? Uma tensão. E fica insuportável. E aí eu lembro de Pedro. Pedro, quando, não acreditando que Jesus estava vindo sobre as ondas, ele pede para ir ter com Jesus. Jesus, venha. Só que aí Pedro estava caminhando por cima das águas e de repente ele olha para a força do vento. Quando ele olha para a força do vento, qual é o sentimento que vem nele? O medo. Se você começar a olhar para a dificuldade, se você começar a olhar para a circunstância, você terá medo. Mas se o seu olhar estiver para Jesus, você vai confiar que teu Deus é tão poderoso, é tão grande, que muda a realidade. É o Deus que pegou, é o Jesus que pegou Pedro, que por falta de fé, pela incredulidade, levantou ele e não deixou ele se afogar. Aleluia, glória a Deus. Esse sentido da palavra ansiedade é associado à angústia, que pode significar estreiteza e aperto.
Quantas pessoas dizem, estou com o meu coração na garganta, estou com o meu coração na boca, porque se deixou dominar pela ansiedade, pela angústia. Aleluia, glória a Deus. E quando nos sentimos ansiosos, nos sentimos apertados, estrangulados, a ponto de ter sintomas físicos. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. Aleluia, glória a Deus. Devemos depositar no Senhor toda a nossa confiança, porque é o Senhor que rege o mundo, é o Senhor que controla. Então é nele que nós devemos confiar. A ansiedade é a grande usurpadora da alegria. Para vencer a ansiedade, eu preciso ter mais do que boas intenções. Tem muitas pessoas que tentam ensinar o caminho para a felicidade, para a alegria. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina muito melhor. Aleluia, glória a Deus. E a gente vai perceber que quando Paulo diz para os seus irmãos em Filipos que não andem ansiosos, mas ele diz o quê? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. É diante do Senhor. E você lançando sobre o Senhor toda a sua ansiedade, o Senhor, Ele tem cuidado de ti. Aleluia. E no versículo 7 nós temos: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará coração e a mente em Cristo Jesus. Aleluia. Mas para isso você precisa buscar isso no Senhor, lançar sobre Ele toda a tua ansiedade. E a paz em que o apóstolo está se referindo é a segurança. Ele vai se colocar como uma parede na tua mente e no teu coração, não permitindo que as circunstâncias aflijam você. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Quando temos segurança, a paz de Deus, ela nos guarda. E o Deus da paz, Ele nos guia. Há segredos importantes nesses textos. A segurança, quando temos a segurança, a paz de Deus nos guarda. E o Deus da paz, Ele nos guia. E o que nós podemos contemplar ainda nos versículos 6, 7, 8 e 9, algo muito interessante. Nós temos 3 condições determinadas por Deus para vencer a ansiedade e experimentar a segurança em Deus e a segurança de Deus. Nós temos 3 condições. E é isso que Deus me comove a falar nesta noite. Você pode de repente estar vivendo um momento de ansiedade, de angústia, mas tem solução para você nesta noite. Aleluia, com base na palavra de Deus. Nós temos 3 condições. A primeira condição, nós observamos nos versículos 6 e 7, é o orar corretamente. A segunda é o pensar corretamente, no versículo 8. E no versículo 9, nós temos viver corretamente. E eu achei muito interessante porque nada foi combinado. E todos os louvores que foram entoados nesta noite foi sobre a adoração. O primeiro caminho para você romper esta ansiedade, isso que está te afligindo, é a adoração. O orar correto começa pela adoração. Quando você adora, você reverencia, você se devota, você diz quão grande teu Deus é. Aleluia, glória a Deus. E quando eu demonstro a grandeza de Deus, eu digo que Deus, Ele é grande, que Deus, Ele pode, que Deus criou, que Deus fez, eu começo a reconhecer que os meus problemas não são nada para um Deus tão grande. Então é aí o caminho da oração. Ela deve ser começada pela oração. Quer vencer a ansiedade, quer desfrutar da paz de Deus, comece pela adoração. Na oração que Jesus nos ensinou, lá em Mateus capítulo 6, Ele nos ensina a adorar o Pai Celestial. E Ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Senhor, eu quero a tua vontade. Quando você adora, você submete ao senhorio de Jesus. E diz mais:
seja feita a tua vontade. Senhor, não é o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então esse é o caminho da oração correta. O segundo elemento para uma oração correta, aí sim, é a súplica. Que a súplica é o quê? É uma expressão sincera a Deus das necessidades e dos problemas enfrentados. Você precisa chegar diante de Deus, levando as suas petições, as suas súplicas, os seus desejos, os seus anseios. É diante do Senhor que você tem que chegar. Não é diante de qualquer pessoa, não é diante de uma rede social, mas sim é diante do Senhor, porque Ele está te aguardando. Aleluia, glória a Deus. E o Pai deseja que sejamos honestos. Senhor, de fato, isso está querendo me afligir. Mas eu creio, Senhor, que Tu és tão grande que Tu pode mudar essa situação. Aleluia. Então, nas suas petições, adora o Senhor. Depois você chega e faz as suas súplicas, os seus pedidos. E isso deve ser feito com ações de graças. Esse é o momento de agradecer. É o momento de gratidão. Reconhecendo os feitos do Senhor. Ninguém hesita em pedir, mas demonstrar gratidão é mais raro. E eu lembro-me dos 10 leprosos. O Senhor Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Então, em que grupo você se encontra nesta noite? No que agradeceu ou nos que receberam a bênção e foram embora? Aleluia, glória a Deus. Então seja grato. Chega diante de Deus com teu espírito de gratidão, não de murmuração, mas crendo que o Senhor pode fazer. Aleluia. Então conversar com Deus a respeito de tudo que nos preocupa é o primeiro passo para vencer a ansiedade. E como resultado, se você fizer isso, a paz de Deus guardará a mente e o coração. A paz de Deus guardará a tua mente e o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Porque são áreas que geram preocupação. Você começa a pensar, daqui a pouco você já começa a sentir. Mas se a paz de Deus estiver em você, vai estar guardado a tua mente e o teu coração. Mas ter a paz de Deus não significa ausência de provação. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas corresponde segurança interior a despeito das circunstâncias, pessoas ou coisas. Não são as circunstâncias que vão dizer como você vai se portar. Não. Você de fato pode estar passando por algo difícil, mas se você tiver o Deus de paz e a paz de Deus na tua vida, você se portará de forma diferente. Aleluia. E aí eu lembro de Daniel. Quem não sabe da história de Daniel? Daniel, um homem que orava ao Senhor, um homem reto. Um homem que recebia elogios do rei. Mas de repente seus perseguidores fizeram com que o rei lançasse um edito para impedir que Daniel orasse. Aleluia. E Daniel continuou no seu propósito de oração e desfrutou da perfeita paz de Deus na cova dos leões. E o rei, lá no seu palácio, não conseguiu dormir. E aí eu tenho mais uma lição. Não depende do local, não depende das pessoas, mas depende do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E agora eu quero falar do segundo ponto para você vencer a ansiedade e desfrutar da paz. Pensar corretamente. No versículo 8, Paulo, ele fala sobre aquilo que nós devemos pensar. Alguém já disse, você é aquilo que come. Então você reproduz aquilo que você pensa. Então o seu pensar precisa estar enquadrado em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Porque se os seus pensamentos forem corretos, os teus sentimentos serão corretos. Se o teu pensamento for de paz, a tua resposta à situação difícil vai ser uma resposta de paz, vai ser uma resposta cheia de fé. Aleluia, glória a Deus. E o último ponto em que eu quero
falar nesta noite é o viver corretamente. Lembre-se que eu falei no primeiro ponto, orar corretamente, e o segundo, pensar corretamente. E como de repente você pode estar pensando, como é que eu vou pensar corretamente? Sabe como é que você começa a pensar corretamente? Quando você começa a meditar diariamente na palavra de Deus. A meditação da palavra de Deus te faz trazer vários pensamentos corretos. E aí você vai estar cheio de fé diante da dificuldade. E o último ponto, viver corretamente. No versículo 9, Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso praticai. Nós não podemos ser meramente ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Então, viver corretamente é você praticar o que a palavra de Deus ela nos instrui. É ser alegre, é não andar ansioso, é a tua alegria estar no Senhor, e assim você vai viver corretamente. Se estivermos andando no Senhor, a paz de Deus e o Deus da paz exercerão sua influência sobre o coração e sobre a sua mente. Não só busque a paz de Deus, mas queira o Deus de paz convosco, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E Deus em Cristo vos abençoe.